Gênesis capítulo 22, vou ler do verso 1 ao verso de número 19, acompanhem comigo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, nós exaltamos o teu nome, porque cremos que foi o Senhor mesmo quem nos trouxe nessa noite a fim de prestar culto ao Senhor, a fim de poder cantar louvores, ter comunhão com os nossos irmãos, mas sobretudo a fim de ouvir a tua doce voz que fala por meio da Escritura. Que a tua palavra nessa noite seja exposta com fidelidade, Senhor, e que ela cumpra aquilo que lhe apraz. Que o Senhor realize em nós a obra que o Senhor tem a realizar a cada dia por meio da tua palavra, e que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos console, nos anime para a tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Até onde vai a sua obediência? Ou até que ponto você confia nas promessas do seu rei?
Nós temos visto aqui na saga de Abraão o Senhor tratar o coração do seu servo, desde que ele o convocou da sua terra para ir para a terra que o Senhor iria mostrar. Além da promessa de uma terra, Abraão tinha a promessa de um descendente, de uma posteridade, lembrando que ele era casado com uma mulher estéril. E nessa jornada nós vimos que Abraão por várias vezes duvidou das promessas de Deus e sempre pecava, sempre entrava em alguma enrascada por não confiar naquilo que Deus estava prometendo para ele. E os resultados da desobediência de Adão e da sua descrença sempre foram desastrosos. O resultado do pecado é assim: o pecado tem como consequência sempre o desastre. Ainda que aparentemente no começo você comece bem, o fim vai ser desastroso. Mas finalmente o Senhor cumpriu a sua promessa. Nasceu o filho de Abraão, o filho prometido. E agora parece que a história caminha para um bom desfecho. Deus cumpriu a sua promessa. É verdade que Abraão por 2 vezes tentou falar para o Senhor que o herdeiro seria um outro que não aquele que nasceria da promessa. A primeira vez, quando ele disse que o seu servo iria ser o seu herdeiro, e Deus disse: não vai ser o seu servo, vai ser alguém nascido de ti. Da segunda vez, quando a esposa disse: eu não vou conseguir ter filhos, então tome a minha serva e tenha um filho com a minha serva, e assim nós vamos ajudar na promessa de Deus. Nasceu Ismael, também não foi dessa vez. E isso causou muita confusão, como nós vimos. Quando Ismael já era maior, Isaque de 3 anos, a perseguição começou e Abraão teve que despedir-se do seu filho mais velho. Aquilo causou dor ao seu coração, mas agora a história parece caminhar para um bom desfecho. Isaque foi desmamado, Isaque cresceu e está próximo a ser aquele que vai agora ouvir as promessas da parte de Deus, mas Deus ainda vai colocar Abraão à prova mais uma vez. E é isso que nós temos aqui neste capítulo. Depois daquele episódio em que Abraão demonstrou confiança no Senhor, no que diz respeito à terra prometida, chega agora a hora de ele mostrar confiança quanto ao descendente que Deus disse que daria a ele. Então Deus agora diz: pega este menino, o seu único filho, e mate. E isso parece não fazer sentido algum. Afinal de contas, por 2 vezes Abraão disse: Deus, vai ser esse? Não vai ser um nascido de ti. Deus, então agora Ismael? Não, vai ser um nascido de ti. E então agora tem um nascido de ti. E Deus fala: mata, leve ao monte, ofereça este moço em holocausto. E aqui então, no capítulo do sacrifício oferecido por Abraão, você aprende valiosas lições. A primeira delas é a figura de um pai obediente que aparece nesse texto. Veja as ênfases que estão no texto. Quando Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em holocausto, as palavras são as seguintes: toma o teu filho, verso 2, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Perceberam a ênfase? Isaque era o único filho de Abraão. Você sabe que Abraão tinha mais um filho mais velho, um filho que teve de ser despedido porque foi fruto da desconfiança de Abraão. E por que então Deus está dizendo: tome o seu único filho? Porque era naquele filho que se cumpriria a promessa. Abraão sabia disso. Deus havia dito isso quando mandou ele despedir Ismael: pode despedir Ismael, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E agora Deus está dizendo: tome esse único filho e mate. Tome o filho a quem você ama. Abraão tem uma relação de apego com este filho, e as ênfases do texto demonstram que o que Deus estava pedindo a Abraão não era fácil. E quando você olha para esse texto, você sabe que não é fácil. Imagine Deus pegar o seu filho e dizer: vai lá e mata.
ofereça para mim como um holocausto. Nós não queremos ver os nossos filhos nem machucando o dedinho, quanto mais oferecer num altar para ser morto. O que Deus está pedindo a Abraão é muito difícil. E a questão aqui é: Abraão vai continuar confiando em Deus do mesmo jeito que ele fez em relação à terra? Ou Abraão vai de novo titubear na fé? Ou mais uma vez, Abraão vai pecar contra o Senhor e vai tentar fazer da forma dele? E o texto mostra a obediência deste homem. O texto mostra que Abraão levou Isaque até o monte para oferecê-lo em holocausto. E o que levou este homem a fazer isso? A tomar uma decisão tão difícil quanto essa? Primeiro, confiança na promessa. E eu tenho enfatizado isso na história de Abraão. Quando você confia na promessa de Deus, quando você lembra que Deus na sua palavra tem promessas, você confia, você vai bem no seu caminho, você toma decisões corretas. Mas quando você perde de vista a palavra do Senhor, mas quando por um momento você esquece ou duvida que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele diz e afirma que faria, você peca, você tenta fazer do seu jeito. E o que Abraão está mostrando aqui é que ele de fato volta a confiar nessa promessa. Veja como que você percebe isso no texto. Diz que no verso 4, que Abraão abriu os olhos e viu o lugar de longe. E então no verso 5, disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabe o que ele tem de fazer. Abraão sabe o que Deus pediu a ele. E por que então Abraão chega para os servos agora e diz: agora vocês fiquem aqui, eu vou subir com meu filho, nós vamos adorar a Deus e nós vamos voltar para cá? Se ele sabia que Deus havia pedido para matar o seu filho. Abraão sabia que Deus precisava de Isaque vivo, porque nele seria chamada a descendência de Abraão. E a palavra de Deus não pode mentir, e Deus não volta atrás naquilo que Ele diz. E se Deus então vai chamar em Isaque a minha posteridade, eu vou levá-lo naquele monte e eu vou voltar com ele. Abraão confia na providência de Deus. Veja o que diz o verso de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, estão os dois subindo o morro. Tente imaginar o que está acontecendo aqui. Ele disse então: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E agora, este moço, 16, 17 anos, subindo com seu pai, percebe que está faltando alguma coisa. Ok, nós vamos adorar, nós precisamos oferecer sacrifício, tem tudo aqui para o sacrifício. Só falta, o senhor não esqueceu um cordeiro não? Já que nós vamos ter que descer, Deus proverá para si, meu filho. E a resposta de Abraão mostra a sua confiança no Deus que fez promessa. Não foi Deus que proveu o filho para um homem de 100 anos, que tinha uma mulher de 90 anos, incapaz de naturalmente dar à luz? Aquele moço que ali estava era sinal da providência de Deus, era sinal do milagre de Deus, era sinal e uma lembrança de que Deus não falha naquilo que Ele diz que vai fazer. E então agora que esse moço diz: cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá para si, meu filho. Então o que leva Abraão a subir com seu filho para oferecê-lo? Ele confia na promessa, ele confia na providência de Deus, ele ama mais ao Senhor do que ao seu filho. Veja algo interessante aqui.
ele amava Isaque. E o texto diz isso: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Deus sabe que ele ama Isaque, mas ele precisava amar mais o Senhor do que o seu filho. Ele precisava temer o seu Senhor. Veja o que está no verso 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando Deus o impede de matar o filho, Ele está dizendo: eu sei, agora eu sei, você ama mais a mim do que você ama o seu filho. Você teme a mim, você já entendeu quem eu sou, você já entendeu a minha providência. E como nós já vimos em alguns sermões atrás, nós vamos voltar a ver. Vá lá em Hebreus, no capítulo 11, porque é o Novo Testamento que vai confirmar de uma vez por todas a razão de Abraão terem levado o seu filho ao monte para matá-lo, porque ele levantou o cutelo e ele de fato iria imolar o seu filho. Hebreus 11, a partir do verso 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E aqui então o escritor de Hebreus está dizendo: Abraão estava fazendo algo sério, Abraão não estava blefando, Abraão de fato confiava em Deus, e por crer na promessa de Deus, ele estava disposto a oferecer o seu único filho, aquele que era o filho da promessa, aquele em que se cumpririam todas as promessas de Deus, porque ele considerou que Deus o traria de volta, que Deus o ressuscitaria dos mortos, que Deus o traria das cinzas. Esta é a fé de Abraão. É por isso que ele não vai titubear, ele vai levantar o cutelo para imolar o seu filho. Meus irmãos, você tem um pai obediente nesse texto. Veja os versos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Moisés registra os detalhes. O filho está ali, este homem está preparando o altar, este homem está pegando o seu filho, amarrando o seu filho. O que se passa na cabeça deste homem? Hebreus diz: Deus o trará de volta, de onde figuradamente o recobrou. É isso que Hebreus fala. A obediência de Abraão é fruto de estar firmado na palavra de Deus. E se você quer ser obediente, porque Deus exige a obediência também de você, você precisa também estar com seus pés bem firmados na rocha, Cristo Jesus, e em sua palavra. É por isso que a palavra precisa estar guardada no nosso coração. A forma como nós vamos lidar na nossa vida vai depender do que você crê a respeito de Deus e o quanto você considera a palavra de Deus. Porque o pecado nada mais é, meus irmãos, do que a nossa vontade sobreposta à vontade de Deus. É isso que é pecar. Deus diga: vá por esse caminho, e você diz: não, eu prefiro esse.
Deus diz, faça dessa forma, e você diz, eu tenho uma forma melhor. É por isso que nós pecamos. Nós não confiamos na palavra de Deus. Nós não confiamos, e Satanás sempre tentará torcer a palavra de Deus. Foi essa a tentação para Eva. Foi assim que Deus disse: vocês não podem comer de nada aqui. Não, nós podemos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão a gente vai morrer. É certo que vocês não vão morrer. Vocês estão acreditando nisso? Vocês de fato estão acreditando que se vocês comerem um fruto, vocês vão morrer só por causa disso? Porque é assim que as pessoas às vezes consideram a palavra de Deus. Deus não está preocupado com isso não. Acho que Deus está preocupado com uma besteira dessa? Mas se Ele determina na palavra, significa que Ele requer obediência, nos mínimos detalhes. Obediência que só é possível por causa da libertação que nós temos em Cristo, por causa da habitação do Espírito em nós, que nos ilumina o entendimento para compreender a palavra e na força do Espírito colocá-la em prática. Porque antes de Cristo éramos incapazes de obedecer, agora nós somos capazes. Agora nós podemos e devemos fazer isso para a glória de Deus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu sei que você teme a mim. Foi por temer ao Senhor que Abraão agiu de forma correta. Esses dias eu tive que disciplinar meu filho mais novo. Alguma coisa aconteceu e eu fui conversar com ele, e veja como que funciona essas questões. Há uma disputa lá na minha casa para ver quem consegue sentar do lado da mãe na hora do almoço. A disputa é da mãe, ninguém está nem aí para o pai. Hoje é meu dia. E aí essa semana ele pegou e sentou e falou assim, aí Fernanda falou assim, não, hoje é meu dia. Não, é o meu dia, e ficou um dos dois está mentindo, né? Quem sentou ontem? Quem foi? Foi ela, foi ele, foi ela. Alguém está mentindo, quem está mentindo? Aí depois ele falou assim, não, ontem era dia dela, mas quem sentou foi ele. Ou seja, ela comeu mosca e ele sentou no dia. Falei, então meu filho, você está mentindo. De novo você está mentindo. Então você vai ser disciplinado. Aí a gente foi para o quarto e foi conversar sobre isso. Veja o que está em jogo aqui, e veja se não é a mesma coisa de uma disputa aparentemente tola entre irmãos. Abraão tinha que mostrar aqui se ele amava mais a Deus do que a Isaac, não era isso? Pois era isso que estava acontecendo. E eu tive que falar, olha, sentar do lado da mamãe é muito legal, não é? É. Mas sentar do lado da mamãe não pode ser mais importante do que honrar a Deus. E quando você mente para sentar do lado da mamãe, você está amando mais a mamãe do que a Deus. E é por isso que o papai tem que lhe disciplinar. O papai não gosta de te disciplinar. Aí ele falou assim, então não precisa disciplinar se o senhor não gosta. Mas eu amo mais a Deus do que a você, meu filho. É por amor a Deus. E é por isso que pais disciplinam os seus filhos, porque Deus assim ordena, porque Deus requer isso. E se nós não amarmos mais a Deus, nós não vamos fazer isso, porque um pai que ama o seu filho sabe o quanto é dolorido a disciplina. Somente pais que não amam os seus filhos é que não acham um momento difícil, o momento da disciplina. Pode até falar, não, mas é obediência. Sim, mas nós amamos os nossos filhos, e nós sabemos que é um momento complicado e difícil, e só o temor do Senhor fará com que nós façamos isso. Mas aí tem pais que dizem assim, mas se eu fizer isso, o meu filho não vai gostar mais de mim. A quem esse pai está amando mais? Ao filho. E por amor ao filho, na verdade por amor a ele mesmo, né?
porque ele tem medo do filho não gostar mais dele, ele deixa de disciplinar o filho, ele deixa de fazer aquilo que o Senhor ordenou. Da mesma forma como nós vamos lidar com a verdade, nós vamos falar a verdade ainda que isso nos custe algo, ainda que isso seja ruim para nós. Você está no seu emprego, alguma coisa deu errado, ninguém sabe ainda o que foi, e está todo mundo lá querendo achar o culpado, e você vai falar: a culpa é minha, sabendo que você pode ser mandado embora porque foi um erro sério? Ou você vai ficar tranquilo na sua e deixar para lá? Se você entende que você está nas mãos do seu chefe, você mentirá. Se você entende que você está nas mãos do Senhor, que Ele é aquele que te deu o emprego e é aquele que vai tirar o emprego a hora que Ele quiser, você falará a verdade a despeito das consequências. Mas todas as nossas atitudes vão ter como pano de fundo o que eu creio a respeito de Deus. Eu temo ou não temo o Senhor? Eu amo ou eu não amo o Senhor? Eu estou disposto ou não estou disposto a abrir mão de desejos do meu coração, de vontades da minha alma, para fazer aquilo que o Senhor me ordena? Porque a obediência, irmãos, sempre decorre de confiança. A desobediência de Adão foi fruto de desconfiar de Deus, porque Satanás disse: não é essa a razão não de Deus ter proibido o fruto. Deus proibiu do fruto, porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Ele, e Deus não quer concorrência aqui. E aí Abraão duvida daquilo que Deus disse, de que não seria bom para ele. A desobediência sempre é fruto de descrença, de desconfiar da palavra do Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos honrá-lo, mas sempre que nós amarmos mais as pessoas e as coisas do que o Senhor, nós iremos desobedecê-lo. Talvez seja por isso que lá em Mateus capítulo 10, vai lá, Jesus teve que falar de forma bem clara aos seus discípulos. Veja lá no capítulo 10. A partir do versículo 34, todo o capítulo 10 está num contexto onde Jesus fala: vocês são chamados para pregar a palavra, mas vocês vão ter dificuldades, por pregar a palavra. Vocês vão ser entregues diante das autoridades, vocês vão correr o risco de morrer, mas preguem a palavra. E aí então no verso 34, Jesus aperta um pouco mais o discurso e diz assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E por que isso aconteceria? Por que Jesus veio trazer não paz, mas guerra nesse contexto aqui? Porque num lar onde alguém crê em Jesus e os outros não creem em Jesus, está estabelecida a inimizade, está estabelecida a guerra. Se você crê em Cristo e está numa família que não crê em Cristo, você está no meio de uma batalha. É isso que Jesus está dizendo. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas eu não quero ser inimigo do meu pai, eu não quero ser inimigo da minha mãe, eu não quero ser inimigo da minha irmã, eu não quero ser inimigo do meu tio. Mas isso vai acontecer segundo Jesus. Mas se eu amo muito a minha família, eu vou dizer: então eu acho que é melhor eu não falar muito de religião, eu não expor a minha fé, porque eu amo muito esse pessoal. Então leia os 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus está sendo bem claro. Agora volte ao seu pensamento a Abraão. Abraão está disposto a abrir mão do seu único filho, a quem ele ama,
e que ele sabe em quem se cumprirá a promessa. E sabe qual é a ironia, meus irmãos? Por amor a Cristo, nós não queremos abrir mão nem dos nossos amigos. Nós não queremos perder nem amigos. Tá, eu quero Jesus, eu quero uma vida piedosa, mas eu também quero os meus amigos aqui junto de mim. E por conta disso, no meio deles, eu não ajo como um cristão, eu ajo como algum deles. Eu sou como eles, eles gostam de mim, eu gosto deles. Eu não estou disposto a perder pessoas. Mas o que Jesus diz é que quem ama ao seu pai, ou sua mãe, ou qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não poderia ser mais claro. E se Abraão amasse mais a Isaque do que a Deus, ele não seria digno de Deus. Era isso que estava em jogo lá, e é isso que está em jogo na sua vida todos os dias. Eu sei que Abraão ofereceu o seu filho crendo que ele traria de volta, crendo que Deus faria o melhor. E é assim que nós precisamos lidar com a nossa vida, sabendo que ainda que nós tenhamos que nos apartar de pessoas por amor a Cristo, Deus fará o melhor, ainda que seja um laço muito forte. Abraão oferece o seu filho a Deus. Ofereça também. Você não precisa colocá-lo no altar, porque Cristo já foi oferecido de uma vez por todas. Mas ofereça os seus filhos a Deus. Lá no Antigo Testamento você tem relatos de muitas pessoas que sacrificavam seus filhos a Moloque. Lembra disso? Moloque era um falso deus que as pessoas colocavam ali os seus filhos para serem mortos. Há algumas imagens do Moloque, de um deus com as mãos estendidas e uma fornalha, e a criança era colocada ali e deslizava até a fornalha, e os pais ofereciam seus filhos a Moloque por crer que Moloque era um deus poderoso e que faria o bem a eles. A quem você oferece o seu? Você é lógico que a Deus, né, pastor? Nós somos crentes, presbiterianos, reformados, confessionais e calvinistas. É lógico que é a Deus que nós oferecemos os nossos filhos. Mas muitos pais, na ânsia de ganhar dinheiro, com a desculpa de dar conforto para os filhos, estão queimando seus filhos no altar de Mamon, porque eles não têm tempo para os seus filhos. Eles não têm tempo para orar com seus filhos, eles não têm tempo para ler a Bíblia com seus filhos, mas eles estão enchendo o bolso de dinheiro porque eles vão dar o melhor para os seus filhos. Não, vocês já deixaram de dar o melhor, já deixaram. Se estão pensando que dar o melhor para o filho é dar conforto, uma boa formação, vocês já deram o pior. O mais importante, Deuteronômio, estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Mas por vezes pais têm queimado seus filhos, queimado suas famílias no altar de Mamon, em nome do dinheiro, tem perdido a família. Nós precisamos atentar para isso, irmãos, porque Deus promete cuidar de nós providencialmente e diz que não faltará aquilo de que nós temos necessidade. Essa é promessa dele. Mas é por não confiar que nós às vezes tomamos outros rumos. Volte para o texto. Você tem aqui também um filho submisso, porque às vezes nós enfatizamos bastante a vida de Abraão, certo? Mas olhe para Isaque. A forma como Isaque se porta aqui é maravilhosa, porque por mais que nós não saibamos a idade do rapaz, talvez 16 anos, 17, algo você sabe: ele era suficientemente forte e crescido para carregar lenha. Veja o que está no versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Era um rapaz forte o suficiente para subir um monte com lenha nas costas.
e um pai, agora não de 100 anos, mas de 115, 116, quantos anos tinha Abraão agora? Com um moço forte e vigoroso, seria fácil resistir ao seu pai. Seria fácil dar um safanão em Abraão e jogá-lo para o lado. Mas ele se submete ao pai. Ele confia no seu pai. Ele sabe quem é o seu pai. É por isso que ele está submisso. Ele chega a perguntar: pai, a gente não está esquecendo alguma coisa não? E a resposta de Abraão satisfaz aquele moço: Deus proverá para si meu filho. Então ele sobe, Abraão fala: deita aí. Ele deita. Abraão amarra e ele deixa. Isaque é um filho obediente, é um filho submisso. E as semelhanças com Cristo, meus irmãos, são claras, claríssimas. Lá em João 19, verso 17, quem carrega a cruz é Cristo. A semelhança de Isaque, que carrega a lenha que irá queimá-lo. Aquela lenha era para sua condenação, aquele madeiro era para a condenação do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito que aqui a lenha estava sobre o Isaque, ou com Isaque, mas o fogo e o cutelo do sacrifício estão nas mãos de Abraão, Jesus tem sobre si o madeiro, mas é o seu pai quem o executará. Ah, mas foi o diabo. Jesus foi moído pelo seu pai. Nós lemos isso aqui na liturgia. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades, e quem fez isso foi o seu pai. E Cristo, a semelhança de Isaque, submisso, experimenta a ira de Deus em seu favor. Morre a sua morte, sofre aquilo que você deveria sofrer, submisso, obediente. Isaías, na sua profecia, nos faz também enxergar essas semelhanças. Abra de novo lá em Isaías 53, e ali no capítulo 53 você tem assim, no verso de número 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías se refere a Cristo, mas isso aqui pode ser dito de Isaque, porque foi assim que Isaque se portou. Ele não abriu a boca. Veja o verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, prefigurado em Isaque, o filho obediente. A submissão de Isaque declara, revela, aponta de forma maravilhosa para a submissão de Jesus Cristo, que segundo Paulo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo está aqui sendo visto em Isaque. É para lá que a obediência de Isaque está apontando, e é por causa dessa submissão de Jesus que você tem salvação. Tivesse Jesus se rebelado contra o seu pai e dito: eu não morro, não haveria salvação, não haveria reconciliação, não haveria possibilidade de Deus ajuntar um povo que se chama pelo seu nome para santificar esse povo.
tudo isso é possível por causa da obra de Cristo, que humildemente se submeteu ao seu Pai, ainda que tenha orado: se possível, passa de mim esse cálice. O que demonstra que Jesus sabia que a obra não era fácil, que o que o aguardava, mais do que simplesmente a separação do Pai, era a própria ira do seu Pai contra ele. Se possível, passa de mim, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E a submissão de Cristo é modelo para a sua. E às vezes as pessoas falam assim, quando eu falo sobre isso: pastor, mas ele era Deus, né? Sim, mas ele era homem. Essa é a nossa doutrina sobre Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quando você olha para a Epístola aos Hebreus, é exatamente isso que ele vai dizer. Nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança. Ele sabe o que você enfrenta. Ele foi tentado como você. A diferença? Sem pecado. Ele era capacitado pelo Espírito. E adivinhe só, o Espírito que habita em você, se você crê em Cristo. Foi o Espírito dele que ele mandou para habitar nos crentes. É por isso que a Escritura vai dizer que você pode passar por provações, encarando as provações como motivo de muita alegria. Você só vai fazer isso no dia que você entender e confiar naquilo que Tiago diz: a provação tem por fim tornar você como Jesus Cristo, íntegro, em nada deficiente. Se você entende que a provação fará isso, você vai se alegrar diante da provação. Mas se você acha que isso aí só está servindo para atrapalhar a sua vida, que Deus simplesmente está caprichosamente tirando o seu sossego, querendo te punir de alguma coisa, você não se submeterá à provação. Você não encontrará alegria na provação. A provação é para o nosso crescimento, e é por isso que você não pode viver murmurando diante das provações e expressando, às vezes até sem falar, que Deus não sabe o que Ele está fazendo, porque por vezes nós temos sido muito insubmissos ao Senhor, não tendo contentamento com aquilo que a gente tem, reclamando o tempo todo, olhando para as pessoas e dizendo: por que fulano tem e eu não tenho? Podia ser eu ali. Por que para mim as coisas sempre têm que ser difíceis? Por que todo mundo compra carro zero e eu só estou com o meu aqui que vive quebrando toda semana? Por que o fulano comprou uma casa, conseguiu uma casa, e eu sequer consigo alugar um lugar decente na minha vida? Por que fulano já casou e eu estou aqui há tanto tempo esperando alguém e não consigo? Por que o filho de cicrano é tão obediente? O meu é terrível. Todas essas expressões são: Deus não sabe o que Ele tem me dado. Deus me deu o filho errado. Deus me deu a esposa errada. Deus me deixou sozinho porque Ele não sabe o que Ele tem que fazer. Todas essas expressões demonstram insubmissão e desconfiança, porque o contentamento só virá se entendermos que Deus está trabalhando na nossa vida a fim de fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Então demonstre contentamento ao invés da quebra do 10º mandamento, que é a cobiça. Porque a cobiça é até quando nós invejamos as pessoas que não têm problemas e nós temos. E o pecado é tão terrível que nós olhamos para a vida das pessoas e não imaginamos. Estava conversando com Poliana dia desses a respeito disso. Às vezes você olha para as pessoas e não tem ideia de que elas enfrentam problemas, porque aparentemente está tudo certo. E você que está enfrentando problema e olha para essas pessoas, você diz assim: eu queria ser como fulano. Aquilo ali que é vida, aquilo ali que é
saber viver, não tem problema, não tem ninguém contra ele, não tem inimigo, ninguém fala mal dele, mas nós não sabemos de fato o que enfrenta as pessoas. Nós não sabemos. Mas a cobiça do coração de querer aquilo que os outros têm, muitas vezes nos cega e nos faz ver de forma distorcida. Asaf. Olhe os ricos não têm nem doença. Isso é uma mentira. Mas a vontade de ser daquele jeito era tão grande que ele supervaloriza aquela condição. Nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos, sobretudo porque Ele já nos deu a salvação. E se nós não tivéssemos mais nada além disso, já seríamos muito ricos. Por causa da submissão de Cristo, temos vida eterna. Temos paz com Deus. É por isso que nós precisamos ser submissos a Deus e àqueles que Deus coloca como autoridades. O marido como cabeça do lar, a esposa submissa à autoridade, os filhos submissos à autoridade, os filhos submissos aos seus pais, as crianças são autoridades que Deus colocou sobre vocês. Na escola, os professores, autoridades que Deus colocou. No governo, nos magistrados, e em cada instância que Deus tem colocado autoridade, nós precisamos ser submissos. É lógico, desde que você não tenha que pecar para ser submisso, desde que o seu pai não mande você mentir, não mande você fazer algo que vai desagradar a Deus. Mas se ele estiver fazendo alguma coisa que não é do seu agrado, mas que não é desagrado contra Deus, se submeta. Submeta-se. Foi Deus quem estabeleceu as autoridades. Volte lá. Por último, você tem no texto a visão de um Deus providente. E o Deus providente é visto de forma maravilhosa aqui, porque Abraão já havia declarado a sua crença na providência de Deus. O Senhor proverá. E agora ele vai experimentar na prática a bondade de Deus e a providência de Deus. Porque quando Deus coloca à mostra o coração de servo de Abraão, que sem titubear levanta o cutelo para imolar o seu filho, um anjo ali aparece e impede Abraão. Veja o verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. O que faz o Deus providente? Verso 12. Então verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E aqui a providência de Deus aponta de novo para o seu próprio filho, que será entregue em lugar de pecadores. Aqui você vê a substituição de um moço que seria morto por um cordeiro que Deus providenciou. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu no seu lugar, foi Ele quem tomou o seu lugar naquela cruz. Você não vai morrer porque o Senhor proveu para você um cordeiro santo, sem defeito, sem mácula, que nunca pecou, mas que assumiu o seu pecado e morreu a sua morte. É para isso que aponta esse texto. A cruz foi o altar em que Deus ofereceu o seu filho no seu lugar, onde Ele imolou o seu filho. Ele impediu Abraão de matar o seu filho, mas ele não arredou o pé. Ele matou o seu filho. Ele fez com o seu filho o que ele impediu Abraão de fazer com o dele.
Exatamente porque o Filho de Deus morreu no lugar do filho de Abraão. Morreu no seu lugar. Concede a você vida abundante. Mas perceba um detalhe que eu acho formidável nesse texto. O texto diz que Abraão se levantou de madrugada, no versículo 3. Tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos servos, rachou a lenha, foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. No 3º dia, Abraão chegou ao lugar do sacrifício. E ao 3º dia, figuradamente, Isaque ressuscitou da morte. Foi isso que Hebreus falou. De onde figuradamente o recobrou. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus foi trazido de volta pelo Senhor nesse 3º dia. Isaque aponta de novo aqui para o Senhor Jesus Cristo, de forma figurada, mas no caso de Jesus, de fato e de verdade. Daí você entender que a ressurreição de Cristo é pedra fundamental para os cristãos. E de Paulo ter escrito aos Coríntios e dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. Nós só temos redenção e perdão dos pecados porque Cristo já ressuscitou. Aleluia! Foi isso que nós cantamos? Sobre a morte triunfou. Aleluia! É por isso que nós temos perdão. É por isso que nós temos redenção. É por isso que nós temos paz, reconciliação com Deus, porque o Deus providente proveu um substituto, tanto para Isaque, quanto para você e para mim. E aqui, ao prover para Abraão um sacrifício no lugar de Isaque, o Deus providente está garantindo que a descendência se estenderá, e é por isso que, mais uma vez, ele faz questão de afirmar a promessa. Verso 15: então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E se nós aqui estamos cultuando a Deus, é porque a promessa de Deus de uma grande descendência para Abraão se cumpriu, porque segundo Paulo, nós, os da fé, é que somos descendentes de Abraão. E isso significa que é por meio de nós que virá a bênção a todas as famílias da terra. E isso aponta para o nosso trabalho de proclamação desse Deus bendito e maravilhoso, que dá o seu Filho no lugar de pecadores. Bastando agora que estes pecadores se arrependam dos seus pecados, creiam na obra de Jesus Cristo, a fim de ter paz com Deus. Aqui então está uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, porque lá em Mateus, quando Jesus vai ser anunciado a José, vai ser exatamente isso que vai ser dito: ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Mas um pouco mais, Mateus capítulo 1, quando Mateus está aqui traçando a genealogia do Senhor Jesus Cristo, ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. A preservação de Isaque é para que a linhagem do Messias continue, para que Jesus Cristo venha ao mundo nascido de mulher, nascido sob a lei, da descendência
da mulher prometida lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Isaac está então na linhagem do Redentor. Você confia na providência de Deus? Você sabe que o seu Deus é um Deus providente? Porque quando você confia na providência de Deus, você pode suportar de novo com alegria as provações. Você pode louvar a Deus, mesmo em meio às tribulações, porque Ele tem sido providente. Você tem sido grato pela providência de Deus de entregar o seu filho no seu lugar? Porque às vezes nós vivemos uma vida agitada, acostumamos com a igreja, vamos todos os domingos e esquecemos que a razão do nosso ajuntamento foi a providência de Deus de enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cravar na cruz os nossos pecados e nos permitir estar diante dele em adoração. Nós precisamos ser eternamente gratos por causa daquilo que Deus nos fez, porque naquela cruz devíamos estar eu e você. A cruz foi uma substituição onde os nossos pecados recaíram sobre Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. O Cordeiro perfeito e sem mácula foi morto em nosso lugar, e é por causa dessa providência que você pode viver de modo digno do Evangelho, colocando a sua vida diante do Senhor, os seus dons a serviço do reino de Deus, que pela providência chama filhos, capacita, dota os seus filhos para o trabalho. Mas às vezes os crentes pensam na providência de Deus simplesmente por coisas materiais. Não tenho uma casa ainda não, mas Deus proverá. Não aparece em lugar da Escritura Deus proverá para essas outras coisas. Deus proverá um cordeiro. Ok. Deus vai prover um carro. Deus vai prover, porque é assim que as pessoas têm usado o Deus proverá, esquecendo que Ele já te deu o seu filho. Não foi isso que nós cantamos? A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. É por isso que nós exultamos diante dele. Deus proveu um cordeiro para nós. Capítulo 22, então, nos mostra de forma maravilhosa um pai obediente, um filho submisso e um Deus providente. E se você está aqui hoje, você precisa louvar aquele que ofereceu o seu filho em seu lugar. É claro, se você está aqui e crê em Cristo. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não crê em Cristo, você precisa olhar para essa história maravilhosa de um Deus que envia o seu filho, o seu único filho, o filho a quem Ele ama, para morrer no lugar de homens indignos, pecadores, inimigos dele, merecedores do inferno. Ao olhar para essa história, você precisa confessar os seus pecados e se render a Deus, porque na providência de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, o Cordeiro substituto, dado de uma vez por todas para a expiação dos nossos pecados. Razão de Abraão ter sido poupado de oferecer o seu próprio filho para a morte, razão de você ser poupado de morrer, se depositou a sua confiança em Cristo. Jesus é a providência de Deus na história, para que pecadores arrependidos não precisem por si mesmos pagar por seus pecados. Louve ao Deus que proveu um cordeiro perfeito e viva para a glória do Deus que proveu este cordeiro perfeito cada um dos dias da sua vida.